Imagine acordar em um mundo onde tudo, absolutamente tudo, tem um preço. O sorriso de um estranho, o tempo com um amigo, o abraço da pessoa amada. Tudo convertido em cifras, em transações, em trocas frias e mensuráveis. Será que é esse o mundo em que já vivemos? Será que, sem perceber, o dinheiro transformou não só nossas escolhas, mas a própria essência do que significa ser humano? Neste vídeo, vamos explorar uma pergunta perturbadora. O dinheiro matou a alma? E para entender essa transformação invisível, mas profundamente sentida, vamos nos guiar pelas ideias de Georg Simmel, um dos primeiros pensadores a enxergar como o valor da vida foi sendo esvaziado sob o peso de moedas e números. Vivemos em uma era em que tudo pode ser comprado, ou, ao menos, avaliado em termos de custo e benefício. Quando escolhemos uma carreira, muitas vezes pensamos menos em propósito e mais em salário. Quando nos relacionamos, muitas vezes buscamos compatibilidade de estilo de vida antes de afinidade de almas. Quando decidimos o que vale nosso tempo, quase sempre calculamos se vale a pena, e esse valor raramente é sentimental, emocional ou espiritual. Aos poucos, nossa linguagem interior foi sendo colonizada por métricas financeiras. Essa transformação não aconteceu de uma hora para outra. Ela é o resultado de uma lenta e profunda reconfiguração da forma como percebemos o mundo. O dinheiro, originalmente uma ferramenta de troca, passou a ser o filtro pelo qual tudo é medido. E mais, passou a nos dizer não só o quanto algo custa, mas o quanto algo vale. E é aí que mora o problema, porque nem tudo que tem valor pode ou deveria ser traduzido em números. Mas vivemos como se pudesse. A lógica monetária invadiu todos os espaços. No trabalho, não pensamos mais em vocação, mas em produtividade. Na educação, o conhecimento cede lugar ao diploma como ativo de mercado. No amor, os aplicativos transformam pessoas em perfis, e perfis em escolhas rápidas baseadas em atributos visíveis e desejáveis, como se o afeto fosse um catálogo de consumo. Tudo tende a virar objeto. Tudo se torna quantificável. E aquilo que não pode ser quantificado começa a desaparecer. Nesse novo paradigma, as relações humanas se tornam cada vez mais impessoais. Não porque somos frios, mas porque o próprio sistema em que vivemos exige eficiência, clareza, resultado. Um almoço com amigos, uma tarde com a família, uma conversa sem propósito claro, tudo isso vai sendo empurrado para a pílula à margem, visto como luxo, desperdício ou perda de tempo. Estamos ocupados demais tentando fazer valer cada segundo, cada centavo, cada esforço. O problema é que, ao buscar valor em tudo, podemos acabar esvaziando o próprio significado das coisas. É essa desconexão sutil, mas devastadora, que precisa ser discutida. Porque o dinheiro, ao padronizar a forma como vemos o mundo, nos oferece uma falsa sensação de controle e clareza. Mas no fundo, talvez estejamos trocando profundidade por praticidade, sentido por eficiência, alma por lucro. A pergunta que Simmel nos obriga a encarar não é apenas econômica, é existencial. O que estamos perdendo quando deixamos que o dinheiro diga quanto tudo vale? Para compreender o impacto do dinheiro sobre a alma humana, Georg Simmel nos convida a olhar além da economia. Ele não vê o dinheiro apenas como um meio de troca, mas como uma força invisível que molda nossa forma de pensar, sentir e nos relacionar. Para ele, a modernidade monetária não apenas transforma os objetos, ela transforma os sujeitos. Quando tudo pode ser comprado, o valor das coisas deixa de ser determinado por sua essência ou singularidade e passa a ser ditado por sua equivalência numérica. O resultado é um empobrecimento simbólico. Trocamos significados por preços. Na visão de Simmel, o dinheiro é o ápice de um processo de abstração que começou há séculos. Ele representa o distanciamento máximo entre as pessoas e os objetos de desejo. Quando você troca diretamente um bem por outro, há envolvimento, negociação, uma relação direta entre as partes. Mas quando o dinheiro entra na equação, tudo se torna impessoal. Você paga e leva.
A conexão humana desaparece. O valor se torna uma cifra flutuante, independente de qualquer dimensão ética, afetiva ou espiritual. O que importa é o quanto custa, não o que significa. Essa lógica de abstração vai muito além do comércio. Ela contamina a nossa percepção do mundo. O tempo, por exemplo, deixa de ser vivido como experiência e passa a ser medido como recurso. As pessoas deixam de ser vistas em sua totalidade e passam a ser avaliadas por sua utilidade, influência, aparência ou capacidade de gerar retorno. O dinheiro nivela tudo, mas não por cima. Ele simplifica, achata, suprime a complexidade que torna a vida rica e densa. Em vez de olhar para o mundo com olhos sensíveis, passamos a usar uma calculadora invisível em cada decisão. Simmel percebe que essa transformação nos leva a um paradoxo. Por um lado, o dinheiro nos oferece liberdade. Com ele, podemos circular por diferentes espaços sociais, adquirir bens, acessar experiências. Mas por outro, essa liberdade vem com um custo, a perda de profundidade. Tornamo-nos livres, sim, mas livres dentro de um sistema que nos condiciona a pensar tudo em termos monetários. A autonomia prometida se torna uma nova forma de aprisionamento, onde o valor de viver é sempre subjugado ao valor de comprar. Outro ponto central da filosofia de Simmel é a crise do sentido. Quando o dinheiro se torna o critério universal de valor, ele reduz o mundo a uma lógica mecânica e previsível. Mas o humano não é mecânico. Nossos desejos, nossos vínculos, nossas emoções não cabem em tabelas ou planilhas. A alma humana precisa de mistério, de beleza, de gratuidade. E é exatamente isso que o dinheiro ameaça apagar. Tudo aquilo que é valioso justamente porque não serve para nada. Tudo aquilo que tem sentido por si mesmo e não por seu preço no mercado. Simmel não demoniza o dinheiro, ele apenas revela o perigo de deixá-lo se tornar o filtro único da realidade. O problema não é termos uma economia baseada em trocas monetárias. O problema é quando essa lógica econômica coloniza todos os aspectos da vida. Quando amizades se tornam networking, quando arte vira investimento, quando amor se torna contrato. O dinheiro, ao quantificar tudo, pode acabar nos desumanizando. E é por isso que a pergunta sobre a alma, longe de ser poética, é urgentemente política. Porque uma sociedade que esquece o que não tem preço, corre o risco de esquecer quem ela é. Você sente isso no trabalho, quando sua produtividade é mais valorizada do que sua presença. Não importa se você está cansado, confuso ou emocionalmente esgotado. O que importa são os números, as metas, os resultados. Relações profissionais que poderiam ser espaços de colaboração e crescimento mútuo se tornam arenas de desempenho, onde cada um vale o quanto entrega, e isso se estende para fora do escritório. No consumo, buscamos status e pertencimento comprando símbolos, marcas, experiências instagramáveis. Como se aquilo que não pode ser postado ou monetizado perdesse o direito de existir. Até o silêncio, o ócio, a contemplação são vistos como falhas de produtividade. Nas redes sociais, essa lógica atinge um novo nível. Cada gesto, cada foto, cada opinião é convertido em moeda simbólica, curtidas, seguidores, engajamento. Não se compartilha mais por expressão autêntica, mas por cálculo. Quem eu atinjo? O que eu ganho com isso? Nos relacionamentos, isso se manifesta em uma espécie de economia afetiva. As pessoas são avaliadas como se fossem investimentos emocionais. Vale a pena me envolver com ela? Qual o retorno que isso me dá? É uma economia sem fim, onde até os sentimentos passam pelo crivo da utilidade. Vivemos imersos nesse fluxo, e muitas vezes nem percebemos que estamos trocando humanidade por performance, conexão por capital simbólico. No fim das contas, talvez a pergunta não seja apenas se o dinheiro matou a alma, mas se ainda lembramos como era viver antes que tudo virasse número. Georg Simmel nos mostrou que, quando o valor se torna puramente quantitativo, algo essencial se perde. A capacidade de reconhecer a beleza do que é único, do que não tem preço, do que não serve para nada, mas dá sentido à existência.
Vivemos cercados de escolhas e conveniências, mas cada vez mais distantes de experiências que realmente nos tocam. O dinheiro não precisa ser um vilão, mas precisa voltar ao seu lugar. Uma ferramenta, não um oráculo. Se esse vídeo provocou em você alguma dúvida, incômodo ou até desconforto, então ele cumpriu seu papel. Pensar dói, mas também liberta. E se queremos uma vida mais plena, precisamos reaprender a valorizar o que não se mede, o que não se vende, o que não se negocia. Se você quer continuar explorando essas ideias e mergulhar mais fundo nas verdades que sustentam nossa relação com o dinheiro e com o mundo, inscreva-se no canal. Aqui, a educação financeira vai além dos números. Ela toca o que há de mais humano em nós.